Fala pessoal que acompanha o Portal Aeroflap, nós estamos aqui para contar a história hoje de um avião que foi um dos investimentos aí da França na área de aviação, só que diferente aí da Airbus, que vocês conhecem pelos seus projetos de imenso sucesso. Vamos tirar o A380 um pouco desse negócio, mas ainda assim ele fez um relativo sucesso perto desse fracasso comercial na aviação que a gente vai contar hoje. Acompanhe com a gente porque vai ser legal. Bom, pessoal, nós vamos voltar um pouco na história aqui em relação a esse avião para dar um contexto geral para vocês ficarem sabendo com muita precisão como é que era a situação no mercado da aviação naquele momento, na década de 60. Bom, no final da década de 60 nós tínhamos ali a Boeing concorrendo com seus maravilhosos aviões na época. Era realmente muito bons os aviões da Boeing, eram os melhores do mercado. A Boeing tinha o Boeing 707, tinha o 727, tinha um 737 e ainda estava projetando o 747 e ia lançar em poucos anos aí no final da década de 60, início da década de 70, o 747 já estaria montado, já estaria sendo uma realidade no mundo. E no contexto dos aviões pequenos, estamos falando aqui do 737, né? Tinha várias empresas que queriam concorrer naquele setor, né? Porque era um dos setores mais lucrativos do momento. O jato que inaugurou esses aviões pequenos foi o Surge Aviation Caravelle, que muita gente conhece. Tem um desenho lindo esse avião, mas que ele era limitado, né? Ele foi um dos primeiros jatos a serem produzidos em massa, literalmente no mundo, depois do fracasso do Comet. Ele foi o que deu certo ali em 55, 56, depois veio a Boeing com o 707, só que o 707 era muito maior, não era adequado para fazer rotas de pouca demanda e tal. E depois a Boeing conseguiu ver um mercado aí, ainda continuando no padrão de 3.3 de fileira, né? Conseguiu ver um mercado nos voos de pequena demanda, baixa demanda entre cidades próximas ali e criou a linha 727 e criou também a linha 737, inicialmente 737-100 e 737-200. Além da Boeing concorrendo nesse setor, né, que a Boeing era líder disparada nisso na época, também tínhamos a Douglas ali, um DC-9, que vocês podem conferir nessa imagem a seguir. Era um avião bem diferente do 737, motores atrás, cauda em T, configuração de assentos no interior diferente, era 3-2, era um avião bem diferente mesmo, não tinha um porão que o 737 tinha, não tinha um alcance que o 737 tinha, mas mesmo assim esse projeto do DC-9 fez bastante sucesso e vendeu muitas unidades. Depois, futuramente, gerou a série MD, né? Quando a Douglas já era McDonnell Douglas, né? Já estava tudo junto, tudo unido e junto ali. Mas bem, falando nesse contexto, vocês viram que só tinha fabricante norte-americana dos Estados Unidos investindo nesse setor de aviação e a França falou, a gente está ficando meio atrás. Até mesmo na Inglaterra, que na época fabricava os famosos BAC. Tinha um BAC 111 e tinha também alguns outros aviões da BAC ali que fazia sucesso na Europa. E a França estava ficando bem para trás. Logo a França, que teve a primeira demonstração de um avião que realmente voava, não se catapultava. Logo a França, que tinha um histórico de desenvolvimento inicial na aviação muito grande, tinha muitos criadores ali. E o governo francês decidiu reagir. Uma das primeiras reações foi a criação da Airbus. Ali no iniciozinho da década de 70, eles começaram a assinar alguns projetos já, mas a criação da Airbus mesmo foi no final da década de 60. E também o governo francês chamou a Dassault de lado ali, que já era uma empresa que existia na época, fabricava caças, aviões militares. Chamou a Dassault de lado ali e falou, ei, vocês não querem fabricar um avião comercial? A gente banca isso aqui, a gente dá um desconto em imposto. Então a Dassault começou a pesquisar esse mercado do 737, que na época era o mais atrativo, era o que mais vendia aviões, até hoje continua sendo assim, né? Tem um A320, o 737, tem as opções secundárias aí também, inclusive que pegam fogo. Nesse mercado de aviação, a Dassault queria entrar e começou a fazer um projeto, inicialmente no avião para 120, depois 150, e depois eles finalizaram no início já da década de 70, num avião de 160 passageiros. Aí sim eles lançaram e criaram o projeto do Dassault Mercury, que fez seu primeiro voo em 1971. O Dassault Mercury é um avião incrível, pessoal. Ele usava aqueles motores Pratt JT8 realmente, que eram utilizados no 737, também no DC-9, era o mesmo motor do concorrente, era um motor muito bom, e ele tinha várias vantagens em comparação com o Boeing 737. Por exemplo,
O Boeing 737-200 era limitado a mais ou menos ali 110, 120 passageiros. Já o Dassault Mercury, ele conseguia entrar, vamos dizer assim, na raia ali do 727 e tal, com uma configuração de motores muito mais tranquila, vamos dizer assim, em termos de consumo de combustível. Apesar disso, de ter 162 assentos a bordo, em classe única, a Dassault errou um pouquinho a mão no avião porque ela deixou a autonomia baixa. E agora vocês vão entender por que esse erro principal de desempenho do avião matou a aeronave no mercado. Bom, pessoal, já falamos um pouco mais sobre esse avião, mas esse avião ele teve alguns erros em seu projeto, além de chegar tarde. Vocês podem conferir o link na descrição, vocês vão entender por que chegar tarde na aviação é sempre ruim. E além desses problemas de projeto, é um avião que chegou tarde e um avião que chegou quando todas já tinham a sua opção ali na frota padronizada. O Dassault Mercury ele era um avião excelente em confiabilidade, tanto que ele teve um índice de confiabilidade de 98%, sem nenhum acidente durante sua vida de operação, aí de mais ou menos aproximadamente 21 anos de uso. Apesar disso, ele tinha algumas características ruins de desempenho, vale ressaltar de desempenho, porque de tecnologia ele era excelente, ele conseguia fazer pouso em ILS Cat 3, né, que é totalmente sem visibilidade praticamente. Ele também conseguia operar com apenas 2 pilotos, enquanto o 727 operava com um engenheiro de voo a bordo da aeronave. Então ele entrava nessa categoria especial. Ele só precisava de 4 comissários de bordo para operar o voo. Então ele tinha um custo operacional muito baixo, um consumo de combustível menor do que o 727, muito comparável ao 737, ao DC-9. Só que eles erraram a mão no desempenho do avião, exatamente. Para você ter uma autonomia de 2.000 km, que ainda era muito abaixo dos concorrentes, você precisava voar a uma baixa velocidade, de mais ou menos 700 km por hora. Isso era muito baixo, era perto de aviões como o Lockheed Electra, que eram turbo-hélices, não era nem aviões a jato, e o 737, o 727, o DC-9, eles voavam muito mais rápido do que o Mercury. Mas ante esse problema, o pior problema dele mesmo era a autonomia. Além de ser um avião bimotor e ter um ETOPS muito limitado, a Dassault errou a mão na autonomia porque 2.000 km basicamente não dava nem para transladar o avião para o Brasil em segurança. Então ele tinha uma limitação muito grande de desempenho, principalmente quando você adicionava passageiro e peso, e que limitava bastante a autonomia da aeronave. E depois eles até fizeram um projeto, e a gente vai contar para você agora, que tentou corrigir esses problemas. Bom, pessoal, com o fracasso da primeira versão, que teve apenas 10 encomendas a partir da Air Inter, né, que operou esse avião durante 20 anos na frota com muita confiabilidade, a Dassault queria recuperar o projeto já em 74, 75, antes de entregar o primeiro avião, e lançar uma versão modificada, atualizada, com melhor autonomia, recuperando a confiança ali. E a Dassault foi bastante ousada nesse projeto. Eles queriam utilizar os novos motores na época, né, novos, CFM56, que ninguém utilizava ainda, ninguém. E para isso ela teria que fazer uma parceria com uma empresa americana para montar o avião nos Estados Unidos, porque esse motor CFM56 é derivado de tecnologia de motores de aviação militar americana e não podia ter exportação para fora dos Estados Unidos na época. Então isso inviabilizou também o segundo projeto. Além disso, a Dassault já estava com um baita de um prejuízo financeiro, porque ela teve que assumir quase 40% do valor desse projeto, que foi caríssimo, e o avião não vendeu literalmente nada, vendeu apenas as 10 unidades que eu falei anteriormente. Então vocês já imaginaram que a Dassault estava bem apertada aí. Mas o projeto era interessante, além de ter os novos motores muito mais econômicos do que aqueles turbofan de baixa derivação da Pratt, o avião também teria uma asa maior e uma ala central maior para tanque de combustível, aumentando a autonomia sim, além de aumentar a capacidade de passageiros em 10 passageiros, porque a fuselagem também aumentava um pouquinho de tamanho ali. Então, era um projeto muito bom, é um avião muito confiável, muito bem feito. O segundo projeto também era muito bom, parecia que ia ser um avião promissor, só que as companhias aéreas norte-americanas se interessaram, mas acabaram encomendando o MD-80 e o Boeing 737 Classic, mas no futuro, lá para o final da década de 70 já. Ah, pessoal, um adendo aqui nesse vídeo, vale ressaltar que apesar da baixa velocidade para ganhar autonomia, o Dassault Mercury era muito rápido, porém ele gastava mais combustível e tirava mais a autonomia do avião, então ninguém ia voar naquela velocidade para ter um voozinho muito curto entre Paris, por exemplo, e Amsterdã.
porque era o que dava para fazer com o avião a 950 km por hora. Então é isso, pessoal, contamos aqui a história do Dassault Mercury para vocês, é um dos maiores fracassos da aviação comercial que nós conhecemos até hoje, né, nos dias de hoje, apesar de falarmos tanto do A380, de outros aviões aí que foram um fracasso. Esse foi literalmente, na minha opinião, o maior fracasso de uma empresa que investiu rios de dinheiro naquele projeto, fez um avião totalmente diferenciado dos concorrentes em termos de design, em termos de concepção, um avião muito confiável, muito fiável, muito legal de usar, porém que ele errava exatamente na parte operacional. É isso aí, o vídeo de hoje é isso, se inscreva no canal, muito obrigado por assistir o vídeo e até mais.